The people could use a hero. Com a chegada da série do Spy Noir, muita gente começou a escutar o termo noir novamente. E se você pensava que noir são só produções em preto e branco, não é só isso. Esse gênero de filmes e séries tem muito mais detalhes e coisas que são escolhidas pelos diretores com muito mais significado. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Falando especificamente da série do Spy Noir, se você conhece o universo do Homem-Aranha, você sabe que a escolha da série ser em preto e branco é diretamente trazida dos quadrinhos, já que esse universo do Homem-Aranha é nesse estilo. Então não é uma escolha da produção da série em si, é mais uma adaptação dos quadrinhos. E eu acho que essa parte do preto e branco fica muito no imaginário das pessoas, porque as produções mais antigas do Noir fazem parte da fase mais antiga do gênero, onde os filmes eram preto e branco por limitações técnicas, não por escolha tanto dos diretores. Mas a partir dos anos 70 a gente tem uma mudança no gênero, onde o neo-noir é instaurado no cinema. E aí que a gente pega onde as produções passaram a ser muito mais populares e produções que até hoje você conhece produções dos anos 70 para frente. E muitas dessas produções são baseadas em silêncios, investigações, e muitas vezes nesse mundo a gente tem feed infinito, onde as pessoas não conseguem ficar tanto tempo presas em uma história, essas séries e filmes não têm tanto espaço para desenvolver a história. Essas histórias geralmente mostram protagonistas muito ambíguos, anti-heróis, crimes e conspirações, uma atmosfera muito mais sombria, luzes neon e ambientes urbanos que mais para frente eu vou dar exemplo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Até características do neo-noir também são pessimismo e o niilismo. Eu acho que um dos grandes exemplos desse estilo é um dos filmes que eu mais gosto. Se você prestar atenção, ele cumpre quase todas as características que eu acabei de mencionar. Um dos exemplos mais clássicos do neo-noir é o filme de ficção científica Blade Runner, que é um dos filmes, como eu já disse, que eu mais gosto. E é um filme que a gente vê claramente esse estilo. Se a gente prestar atenção nas características que eu falei antes, ele cumpre quase todas. Nós temos investigação, que é o tema do filme, luzes neon, numa cidade que a gente vê que é uma mistura do velho com o novo, como se o novo tivesse sido construído em cima da cidade antiga. E numa época que a gente não tinha tanta essa facilidade de efeitos especiais, né? Tanto que a gente vê no filme que muitas das cenas são efeitos práticos. Uma das características do neo-noir também, do próprio noir em si, é trazer reflexões nos filmes. E a gente vê que no filme Blade Runner a gente consegue ver claramente que na história ele desenvolve uma reflexão sobre o que é ser um ser humano, o que separa os replicantes, né, no filme dos seres humanos. Agora, partindo para um exemplo muito mais moderno e muito mais conhecido do mundo das séries, nós temos uma das melhores primeiras temporadas de todos os tempos, que é a primeira temporada de True Detective. E para cumprir as características do noir, nós temos quase tudo nessa lista. Aqui nós temos personagens com conflitos internos, como Marty, que aparenta ser um pai de família, e na série ela apresenta várias falhas ao decorrer da história. E um dos personagens mais bem escritos, que é Rusty Cole, um personagem que cumpre várias características do noir, ele quase que sozinho cumpre quase todas, porque ele tem um conflito interno, tem um toque de pessimismo no seu personagem, niilismo e seus próprios conflitos. Também na atmosfera sombria da cidade de Louisiana, que a gente chega a ver, que é um lugar que parece ser abandonado pelo resto do mundo, um lugar sujo e corrupto. Tanto que a gente vai descobrindo ao decorrer da série que as pessoas que estão ligadas na conspiração são pessoas da igreja. Algo que era para ser a igreja, a salvação das pessoas é algo que está fazendo a perdição. Então, os verdadeiros vilões dessa história tratam as mortes como uma espécie de ritual. E é aí que a gente traz as características do neo-noir, né? Que são um final indefinido também. A gente vê aqui no final da primeira temporada de True Detective o problema interno que o Rush queria resolver e o externo também não são resolvidos. E eu acho que a primeira temporada de True Detective, no mundo das séries, é o definitivo, o exemplo definitivo do gênero noir. E agora falando do mundo dos heróis, né? Eu acho que se você clicou nesse vídeo, você deve imaginar que se eu fosse dar exemplo de algum herói, seria o Batman, né? Ele é o herói que mais se encaixa nesse estilo. E nós temos dois exemplos claros de Noir em suas produções, que são a série animada dos anos 90 e o filme mais recente do Batman de 2022. Falando primeiro da animação, acho que fica bem claro só pelo estilo da animação, que é muito diferente das outras animações de super-heróis e até das outras animações do Batman, né?
são um estilo de arte muito mais profundo. A gente vê personagens detetives na série, mafiosos, e até hoje é a adaptação de animação mais fiel do Batman no gênero noir. Agora falando da produção do cinema do Batman, né? O filme mais recente, de 2022, eu acho que a gente consegue ver muito claro esse filme que é muito diferente das outras produções de Batman que a gente tem, traz um tom muito mais investigativo, mais sério, até do próprio Bruce Wayne também traz um tom muito mais profundo para o personagem. E esse Batman se tornou o preferido de muita gente já por conta disso também. Muita gente também não gostou porque ele é um filme com pouca ação, mas é isso que o gênero noir tem. Ele é um gênero muito mais com mais diálogos. Na minha opinião, esse é o filme do Batman definitivo. Ele é o filme do Batman que mais se aproxima dos quadrinhos. Um Batman muito mais sério, mais detetive, mais calculista do que os outros. Eu acho que com esses exemplos que eu dei no vídeo, acho que já dá para entender que ele não é um gênero qualquer do cinema, até das séries também. Ele é um tema muito mais profundo, muito mais relevante, eu acho. Eu acho que a gente precisa de mais produções como essa. A própria série do Homem-Aranha, a gente vê que é um estilo mais diferente do que a gente está habituado com o Homem-Aranha. E não fica uma coisa ruim. Eu acho que mudar um pouco o personagem também ajuda a dar uma diferenciada. Outros exemplos que são até bem conhecidos, eu não podia deixar de citar. Não vou aprofundar muito, mas são outras produções que vale a pena ser ressaltadas, como o Drive, o Abutre, Zodíaco, Quando os Fracos Não Têm Vez, e até o próprio filme do Blade Runner 2049. Clube da Luta também se encaixa nesse gênero, por mais que ele não se aprofunde tanto no gênero noir, mas ele tem algumas características. Então é isso, eu acho que essa série do Homem-Aranha, essa série do Spider-Noir, ela veio para deixar muito mais claro que a indústria em si está precisando de mais produções desse estilo, um estilo muito mais profundo, muito mais investigativo, séries com mais profundidade, né, para a gente poder ter uma história mais complexa para poder acompanhar. Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho, porque eu vou estar sempre postando vídeos novos. E se você não viu meu último vídeo sobre o Tarantino, nesse vídeo eu falo muito mais sobre o estilo de direção dele, me aprofundo sobre as outras produções do Tarantino. E também tem um vídeo no meu canal comparando Marte Supremo com o filme Whiplash. Então se você gosta de alguns dos filmes, vale a pena dar uma conferida.